E aí, senhores? Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira aqui agora? Bom, a classificação para a Copa nós já tínhamos e já sabíamos disso há algum tempo. Mas hoje a seleção venceu agora há pouco a seleção do Chile por 4-0 e deu mais uma demonstração de que talento, organização, capacidade de construir uma boa partida, modelo de jogo, nós temos. E isso claramente nos dá a chance de vislumbrar que faremos uma boa Copa. Brigar ou ser campeão, no caso, é possível? É. Vai ser difícil? Vai. Afinal, toda a Copa do Mundo é difícil. Mas é fato de que nós temos equipe e muito provavelmente faremos uma boa Copa no Catar. Esse foi o último jogo da seleção, assim, oficial. O último jogo no Brasil que a seleção vai ter antes da Copa do Mundo. A Copa do Mundo já se aproxima, é no final do ano. Já temos inclusive 19 seleções classificadas. Hoje se classificaram mais duas na América do Sul. Teve classificação também de países asiáticos, mas isso é um outro papo. 19 seleções classificadas, entre elas o Brasil já há algum tempo. E assim, é das últimas gerações que a gente pode perceber, pelo menos eu vejo assim, se a gente comparar o elenco que a gente tem, os 23 que a gente vai poder levar para o Catar e as opções que inclusive vão ficar de fora, cara, de 2010 para cá, é possível que essa seja a melhor convocação que nós teremos. Talento tem surgido nas últimas temporadas, nos últimos anos, e em uma boa quantidade, uma excelente quantidade. É difícil a gente perceber uma seleção hoje, de alto nível inclusive, que a gente tem, por exemplo, em posições como as de ataque, tantas opções como o Brasil tem, ainda não consolidadas, como por exemplo, o Vinícius Júnior é cada vez mais próximo disso, mas Martinelli, jogadores como Rafinha, que ainda não se provou em um altíssimo nível, vestindo a camisa de um grande clube, quero dizer, né? Até porque na Premier ele tem um altíssimo nível de enfrentamento. Mas o próprio Antony, o Rodrigo, como camisa 9, Matheus Cunha, se você gostando ou não, que eu ainda vejo alguns comentários negativos contra o Matheus Cunha, mas é um jogador muito promissor. O próprio Pedro, o Gabriel Jesus, que funciona mais pelos lados. Vocês entendem já o que eu quero dizer, né? É difícil a gente encontrar seleções que tenham essa quantidade, essa gama de jogadores disponíveis para serem convocados. A gente pode pensar na França, a gente pode pensar talvez na Inglaterra, mas além disso começa a ficar mais escasso. O Brasil tem um bom time e tem um time extremamente equilibrado. O Tite é um técnico que se restringe em muitos momentos? Eu também acho isso. É um treinador que poderia optar por alguns momentos ser um pouco menos tradicionalista, no caso, e mais ofensivo. É possível que sim, mas o modelo de jogo ele funciona. Você vai dizer, a primeira coisa que a gente pensa é, no momento que mais precisou não funcionou, que é a memória que a gente tem contra a eliminação contra a seleção belga na Copa de 2018. Mas o Brasil naquele segundo tempo, por exemplo, foi muito superior à Bélgica. E o Brasil tem, na maioria dos seus jogos, na grandíssima maioria, jogos em que ele controla a partida, em que ele pode não dar espetáculo em muitos deles, mas ele tem a partida sob controle e com o modelo de jogo funcionando, com planejamento de jogo muito bem definido. O Brasil é uma seleção difícil de tomar gols, muito equilibrada. Hoje foi mais um bom exemplo disso. A gente tem um confronto contra o Chile aqui. A gente passa os primeiros 25, 30 minutos o Chile ainda conseguindo segurar o Brasil, mas não tendo um controle contra a seleção brasileira. Um jogo que era favorável e poderia ser mais fácil a gente imaginar a seleção furando o bloqueio chileno. O que aconteceu? O Brasil começou a pressionar mais nos últimos minutos e em 5 minutos praticamente tinha a partida muito bem encaminhada com os 2 gols, né? O primeiro, o pênalti do Neymar, depois a bela jogada do Vinícius, que ele corta bem, assume com a perna esquerda e bate rasteiro. Vinícius melhorando a sua finalização cada vez mais, tem seus erros aqui e ali, mas é um jogador que melhorou muito dos últimos anos, principalmente nessa temporada. E a gente tem um Brasil que construía a partida no segundo tempo. Teve o susto ali do possível pênalti, do gol anulado nos primeiros minutos do Vidal, mas uma situação que não saiu de controle. A seleção em nenhum momento baixou a guarda ou mostrou ter sido afetada por isso. Foi construindo o seu jogo a partir da continuidade da partida, fez 3, fez 4, no final já com o Richarlison. E é um Brasil que, quando ele sai na frente, é difícil o Brasil tomaram a virada, por exemplo. É um time muito bem equilibrado, muito consistente, não se pode negar isso. Ele pode não dar o espetáculo que se espera em alguns momentos, pode, mas é uma seleção, repito, com um plano de jogo bem definido, que funciona, que é equilibrado e recheado de opções.
as posições que a gente pode perceber que estão em uma mais, não digo em falta, porque há possibilidades, mas é em mais falta em comparação às outras, são as laterais, que ainda assim nós temos na esquerda Arana, Telles, o próprio Renan Lodge, que vem crescendo na temporada. Na direita talvez seja o ponto mais frágil, com o Danilo, o Daniel Alves, mas você tem um Emerson que não aproveitou bem as oportunidades que teve e vai parando um pouco por aí, mas são sim possibilidades, vislumbramentos que nós temos. E, por exemplo, jogar com 3 zagueiros, opções não faltam, talento não falta. Resta saber se a gente vai conseguir impor isso na Copa do Mundo de 2022 e quem sabe não chega o tão sonhado Hexa. No geral, vou ficando por aqui, a gente bateu mais esse papo para deixar as coisas mais claras quanto à seleção. Agradeço a você que está assistindo, se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal, vou gostar muito da sua companhia aqui, dá uma olhada nos outros vídeos para ver se você realmente gostou da minha presença, dos meus pitacos. Muito obrigado novamente, compartilha também, tamo junto.